Como eu sou um repórter do tempo que o repórter se pautava, em 1967 eu fiz uma pauta bem audaciosa, que no entender de muitos era uma provocação à Igreja Católica. Eu procurei, à época, eu tinha notícia que na cidade de Itapira, proximidade de Campinas, havia, não, e existe até hoje, o Instituto Américo Barral, onde a chamada, o mais profundo tratamento, através de terapias, inclusive, da psiquiatria, era ali praticado. Então, o Américo Barral passou a ser o modelo com cientistas do mundo inteiro, especialistas em psiquiatria, residentes acompanhando o trabalho deles. E descobri mais do que isso, que era uma obra espírita. Então, existe o hospital, está lá, o hospital modelo no mundo. Eu aí lutei muito e consegui me pautar e entrar nesse hospital e fiz a reportagem. Nunca esqueço a data, que eu tenho mania de data, 15 de novembro, essa matéria estava pronta, 15 de novembro. E lembro que eu fui terminar a matéria num clube da cidade, onde eles fizeram um jantarzinho para se despedir da equipe associada. E eu guardei as fitas, cheguei em São Paulo, não disse a direção que tinha, disse, eu quero espaço, tem uma reportagem especial, abriram espaço para mim, como sempre fazia, era tudo ao vivo, Diário de São Paulo na TV, 11h30 da noite, eu mostrei. Pela primeira vez, foi uma surpresa, o susto que a direção associada tomou. Uma obra espírita, mostrada na televisão, na Rede Tupi de televisão, em 1967. Quando terminou isto no ar, a confiança daqueles diretores espíritas muito grande, a comissão, 5 ou 6 diretores, foram a São Paulo pessoalmente agradecer a mim e a direção associada ter dado divulgação pela primeira vez uma obra espírita. E perguntaram a mim, naturalmente, o que é que que estava à minha disposição para qualquer coisa. Ó, Saulo Gomes, se você quiser alguma coisa, o Sanatório Américo Barral está à disposição sua. Eu digo, eu queria que você me desse uma ajudinha. Eu ouvi uma história em 1961 do Davi Nasser, o arrependimento dele e o que ele fez com o Chico Xavier em 44. O Chico não deu mais entrevista. Eu queria fazer uma entrevista com o Chico. Aí na memória disse, desculpa, a pena que você pediu o impossível. Mas como você é um profissional de respeito, nós vamos tentar lhe ajudar. Em respeito à memória do promotor da cidade, um dos maiores diretores desse trabalho, Dr. Ferraz, José Carlos Ferraz, que era promotor da cidade, diretor do Américo Barral, ele que era o contato da obra Itapira com Chico Xavier Uberaba. Levou meu recado a Chico Xavier. Passado uns 2 meses, mais ou menos, ele me ligou e disse, Saulo, o Chico está assistindo o seu trabalho. E disse que está pensando na sua reportagem. Mais um mês ou 2, Saulo, o Chico está vendo a sua reportagem. Ele pediu só dizer isso. Tudo bem. No fim de abril de 1968, o doutor José Carlos Ferraz disse, Saulo, o Chico disse para você dia 2, ver se você pode, dia 2 de maio, que é aniversário da cidade, a Uberaba, que ele quer conversar com você, mas não quer câmera nem microfone. Eu usei primeiro ato de lealdade com o Chico. Fui para Uberaba, sem câmeras e microfones, a comunhão espírita cristã. Entretanto, deixei no hotel, mais ou menos em linha reta, na estrada, a 2 quilômetros da casa dele, um caminhão de externa para operar 3 câmeras com 9 técnicos, porque o motorista também era técnico. Mas não disse ao Chico. Mas não levei microfone escondido, nenhum subterfúgio. Lá ficou e eu comecei a conversar com o Chico. Por volta de 10 horas da noite, ele saiu da sessão, fez a prece dele de encerramento e foi para a cozinha da casa dele, onde ele gostava de conversar com algumas pessoas. Só eu e ele. Conversamos várias horas na cozinha, comendo pãozinho de bolo, de fubá, que ele gostava muito de fazer. O Chico era um ótimo cozinheiro, especialmente em doce, especialidade dele, abóbora, doce de abóbora. Pois bem, aí nós estamos conversando, em determinado momento o Chico olhou para mim, segurou a minha mão e disse assim, você é quem eu pensava. Vá buscar seus amiguinhos ali e traga para fazermos a entrevista que você quer. Eu não sabia o que eu ia dizer para o Chico. Então tá, Chico, que hora eu posso estar aqui? Amanhã às 7 horas, tá bom?
Chico, além do mais, tinha a humildade sempre de perguntar se concordava, se estava bom. Olha, meu filho, se você quiser, olha, então tá bom, se você achar melhor eu vou, eu faço. Às 7 horas da noite, não precisa dizer que eu não deixei os colegas dormir, foi emoção a noite toda, botei todo mundo doido, para usar a expressão popular. À tarde, caminhão de esteira, naquela época, vocês técnicos devem saber que o equipamento era a válvula, tinha que ter 30, 40 minutos para aquecer as válvulas das câmeras. Essa primeira imagem que o mundo está vendo, de Chico Xavier sendo entrevistado por mim em 1968, foi feita desta forma. E as perguntas inesperadas que vieram à minha cabeça, que vieram do meu sentimento, que não conhecia o Espiritismo, nem mesmo Chico Xavier, eu até hoje não sei de onde eu fui buscar. As perguntas todas que foram feitas, são muitas para querer enumerá-las. Vocês consultam o DVD que vocês têm a oportunidade, feito pela DVD Versátil. Então, e até hoje? Chico morreu em 2002, no dia 30 de junho, e nunca me disse, nunca traduziu para mim isto. Você é quem eu pensava. 45 anos depois. Eu não sei o que o Chico quis dizer, mas tem este privilégio de cumprir aquilo que é um dos preceitos determinados por Emmanuel, quando diz, em outras palavras, que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Sou um profissional e um homem, aos 86 anos de idade, 58 anos de jornalismo, realizado por todas as grandes entrevistas com grandes chefes de Estado, inclusive que realizei no Brasil, mas principalmente por ter trazido ao Brasil e ao mundo este ser iluminado, único e, repito, este mensageiro do universo, chamado Chico Xavier.